Belo Horizonte, ganhar para você. E você e o Minas tem a vantagem. Está aí o Mário Marcos no saco. O Pelé. E o Minas, ou melhor, o Atlético retoma a vantagem. É o Pelé no saque. Atlético 0, Minas 0. Ginásio do Minas Tênis Clube, Rua da Bahia. Está aí o Pelé. A boa participação de Alberto no bloqueio. E o Minas retoma a vantagem. 0 para o Minas, 0 para o Atlético. É Alberto no saque. Aí o Cacau. O Helder e a boa participação do Atlético. É exatamente o Carlos Rogério. Minas 7, Atlético 2, primeiro set da decisão do primeiro turno do campeonato da cidade. Tá aí o Cacau, perfeita a participação de Cacau. E o Minas, ou melhor, o Atlético retoma a vantagem. Atlético 2, Minas 7, primeiro set. Cacau no saque. Tá aí o Alberto. O Cebola, o corte perfeito de Antônio Sérgio para o Minas. O Fernandão não conseguiu retomar e vantagem para a equipe do Minas Tênis Clube. Eloy no saque. Tá aí o Cacau, Helder, Pelé, perfeito o bloqueio do Minas, mas não deu, a bola saiu e o Atlético retoma a vantagem. O Alberto, levantamento do Mário Marcos, perfeita participação de Eloy e o Minas retoma a vantagem. Minas 12, Atlético 7 e é exatamente o Eloy que vai para o saque. Pelé, veio de trás, o Pelé, né, Rui? O Pelé está se sobressaindo muito o Pelé. Como eu disse no começo, quem vê o Fernandão tá vendo o Pelé muito bem na recepção, na defesa, no ataque. É um grande jogador. Bom, e o Zé Eduardo aí perde um saque, manda para fora e o Atlético cede a vantagem para o Minas. Aí o Cacau, o Helder, novamente o Pelé. Perfeita a participação dele hoje. Tá bem o Pelé no jogo hoje, né, Luísa? Muito bem. Ele tá batendo essa bola. O pessoal que veio aí para ver o Fernandão tá vendo o Pelé. O jogo do Fernandão é um jogo que não aparece. Apesar de que ele errou 4 bolas, se não me engano, para fora, é um jogador que bloqueia muito bem mesmo. E tem um fundo de quadra, ele é um jogador que faz, sabe, ele completa o time. E o Pelé, ele complementa, o Fernandão faz com que o Pelé acerte, entendeu? Ele arma a jogada pro Pelé cortar. Bom, o esporte é com a Bandeirantes. Cacau tem o saque para a equipe do Atlético. O juiz mandou esperar um pouquinho, pedindo que ali alguns torcedores se afastem da quadra. Atlético 15, Minas 14, primeiro set. E o Cacau no saque. Tá aí agora, pode fechar o saque. Pelé, tocando no bloqueio. E o Atlético ganha. Fecha o Atlético 7. Uma perfeita participação de toda a sua equipe. E vibra o público que comparece aqui no ginásio do Minas Tênis Clube na Rua da Bahia. Atlético 16, Minas 14. Esporte é com a Bandeirantes. É bom o primeiro set, né, professor? Foi, Flávio. E a tônica do jogo foi que o Minas teve até, quando fez o 14º ponto, mais volume de jogo. Em função, principalmente, do Mário Marcos, que fez um jogo fintado muito bom. Tanto que os batedores do Minas batiam sempre livre, pela categoria do Mário Marcos. O Atlético é um time mais experiente. E é um fenômeno que acontece em voleibol, quando a equipe faz o 14º ponto e não consegue, de forma alguma, fazer o 15º, vai tendo um problema psicológico com os jogadores, eles vão diminuindo o ritmo. E à medida que eles diminuem o ritmo, a outra equipe cresce. Então foi acontecer com o Atlético. Quando estava 14-10, o Atlético fez 14-11, o Radamés pediu um tempo que eu achei providencial. E aí sim, cresceu o Atlético e partiu para a virada. Então o Atlético agora entra com muito mais moral no segundo set.
é um time de, como eu já falei, muito mais experiente. O Minas Tênis é menos experiente, mas tem um jogador que está desequilibrando hoje, que é o Mário Marcos. E pelo lado do Atlético, o Pelé e o Helder saíram muito bem. Então talvez seja um fator de equilíbrio no jogo no segundo set. Bom, até aqui 0-0 e agora o Minas tem a vantagem. O Eloy vai para o saque. Você gostou do primeiro set, Luísa? Foi um set muito bom e com bastante variação, tanto de ataque quanto volume de jogo. Tô gostando. Destaque para você do primeiro set. Pelé. Aí, né, gente? E agora o Atlético tem a vantagem. Perfeito bloqueio na rede do Mário Marcos e também do Antônio Sérgio, e o Minas retoma a vantagem. No primeiro set, o Atlético venceu 16-14. Este é o segundo set e o Minas está vencendo por 8-4. Daí a participação do Pelé. Perfeito bloqueio do Minas. Perfeita participação de Alberto e Mário Marcos. E o Minas marca o 9º ponto. E o Radamés Atari ali pedindo tempo. Um pouquinho, tentativa do Minas. Mas o bloqueio agora perfeito de Cacau. Que deu o juiz ali, Luísa? Rede do Cacau. Então, a equipe do Minas retoma a vantagem. Você acompanhando aí pela Rede Bandeirantes de televisão, o melhor do vôlei em Minas. O Cacau, e agora sim, consegue Cacau retomar a vantagem para o Atlético depois do bloqueio não muito perfeito do Minas. Volta aí o Zé Eduardo e sai o Carlos Rogério no Minas. O melhor da equipe do Atlético. Tá aí o Minas. Mário Marcos, levantamento para o Cebola. Não conseguiu bloquear. Não conseguiu defender o Aloysio. E a equipe do Minas retoma a vantagem. Tira, torce por você, né, Luísa? Obrigada. Volta aí o Atlético. E bola dentro. Boa participação do Cacau. E o Atlético retoma a vantagem. Agora o Pelé no saque. E volta novamente Mário Marcos e Eloy no Minas. Saindo aí o Benjamin e também o Renato. Pelé no saque para a equipe do Minas. Para a equipe do Atlético. Tentativa de bloqueio do Atlético, mas a bola saiu para fora e o Minas retoma a vantagem. A bola tocou na rede e o juiz então dá vantagem para o Minas. Bloqueio perfeito do Minas. Tem o Atlético, levantamento de Helder, novamente para o Aloysio. E a tentativa de bloqueio, mas a bola para fora, o Atlético retém. Ou melhor, o Atlético retoma a vantagem. Esporte é com a Bandeirantes. Daí o Minas tem a chance. Boa participação de Henrique para a equipe do Minas. E o Minas pode aí fechar o set. Minas 14, Atlético 9. O Minas tem a vantagem. A essa altura de jogo, a quadra fica bastante molhada devido ao excesso de esforço. Bom, fechou. Depois da carregada ali de Cacau, o Atlético fecha, ou melhor, o Minas fecha o set. Minas 15, Atlético 9. Esporte é com a Bandeirantes. Bom, voltamos do ginásio do Minas Tênis Clube. Professor, segundo set em si. Bom, durou 37 minutos, um jogo muito equilibrado, foi a tônica do primeiro set. O Minas com maior volume de jogo e evidenciando uma ascensão muito grande do Pelé, que realmente é destacado o melhor jogador em campo.
E a gente lamenta o Fernandão, não porque ele esteja hoje uma noite infeliz, porque ele ficou tanto tempo na seleção brasileira que está desentrosado com a equipe. E como todo esporte coletivo, é necessário que haja um conjunto, um entrosamento. A gente reparou que o Atlético, às vezes, na recepção, quando ia para bater, iam dois numa bola e às vezes a bola subia, não ia nenhum, um deixando para o outro. Isso evidencia uma falta de treinamento. Não falta de treinamento em si, mas menos treinamento do que a equipe do Minas, que é uma equipe, por ser mais jovem, mais dedicada aos treinamentos. Então a gente vê que tem jogadas que são perfeitamente ensaiadas na equipe do Minas e que dão resultado. Evidentemente, sob sempre o comando dentro de campo da experiência, da categoria e até a malícia do Mário Marcos. Então o Atlético joga muito mais na base da força e o Minas está muito mais na velocidade, na rapidez. Eu gostaria que a Luísa desse um parecer aí, se ela concorda comigo, nesse aspecto. O Atlético é um time de mais força, onde o Pelé se destaca, o Fernandão está desentrosado, que estava na seleção brasileira, e o Minas é um time mais treinadinho, com a jogada mais bonitinha. Concorda, Luísa? Concorda, Luísa? Concordo, sim. E eu ainda acho que o time do Minas eu vou repetir, é um time que joga assim em função de uma disciplina tática. Então não tem, e eles, além de ter isso tudo, eles jogam há muito tempo junto, apesar de ser uma equipe jovem. Eles estão sempre, essa equipe está sempre jogando junto, desde quando a equipe do Atlético formou, essa equipe do Minas é a mesma. Aliás, é uma tônica do Minas Tênis, né, Luísa? Sempre formar aqui jogadores de voleibol, desde as suas equipes bem inferiores. Nosso saudoso Adolfo Guilherme, que foi meu professor de voleibol, talvez tenha sido também seu. A gente lamenta hoje estar aqui no Minas com esse espetáculo tão bonito e com a ausência do Adolfo Guilherme, que realmente foi uma bandeira do voleibol brasileiro. Bom, aí no terceiro set, o Minas 1, o Atlético também 1. Lembrando a você que no primeiro set o Atlético venceu 16-14. No segundo, o Minas venceu 15-9. Estamos aí no terceiro set, aqui no ginásio do Minas Tênis Clube na Rua da Bahia. E o Atlético e Minas vão empatando 1-1. A vantagem agora é do Atlético, o Cacau para o saque. E outra coisa também, a gente nota ali a presença do público deixando, né, as dependências do ginásio do Minas depois do segundo set. Nós fizemos um comentário antes, eu e você, Flávio, que infelizmente os horários dos jogos têm sido muito adiantado. E é lamentável que teve uma preliminar feminino e logo após o término dessa preliminar, aí que as duas equipes do Atlético e do Minas foram entrar em campo fazer seu aquecimento. Durou mais ou menos meia hora, 40 minutos. Como o Minas é um clube onde tem as dependências anexas, era importante que se fizesse o aquecimento lá fora, ou mesmo uma dependência qualquer aqui, para não atrasar o público. Então, às vezes, o pessoal reclama da falta de comparecimento do público. 4-4. E a vantagem agora é do Minas, Eloy no saque. Cacau, vem aí o Pelé de trás. Daí que houve a tentativa ali do Alberto, mas foi... Pelé faz muito bem essa jogada, viu, Flávio? Essa jogada de trás, quando ele vem de trás, que é chamada jogada russa, levantam para ele está aproveitando muito bem essa jogada. Bom, é aí a tentativa do Minas, bloqueio perfeito do Atlético, vem aí o Helder, levantamento para o Pelé, tentativa, agora o bom corte de Alberto, o número 10 do Minas também tentou, vai novamente o Pelé, e agora o Minas retoma a vantagem, foi desta vez o Aloísio que fez a tentativa, mas a bola foi para fora, com o Minas retomando a vantagem. 4-4 aqui no ginásio do Minas, terceiro set. Você marcou o tempo aí, Rui? Ok. Estamos aqui com 7 minutos de jogo. 7 minutos, 4-4. A tendência é girar entre 30 e 40 minutos esse terceiro set. E agora o Fernandão conseguiu. A bola pegou ali na defesa do Minas, no Alberto, e a bola foi para fora. O Luiz no saque para o Atlético. Boa participação do Luiz, o Pelé. Tá aí.
Tá aí, perfeita a participação do Minas. Perfeita a jogada do Minas, hein, professor? É um bonito ponto, viu? E os aplausos são merecedores. Foi jogada de ambos os lados, com muita garra, muita vontade. E mostrou que nenhum lance está perdido. E teve aproveitamento do Minas. Bom, e o Minas aí consegue uma excelente jogada e retoma a vantagem. Ô Flávio, a Luísa é torcedora ou é comentarista? Hoje ela tá fazendo os dois, né, Luísa? Isso enquanto você tá comentando, eu tô torcendo. Bom, tá aí. Foi boa a jogada essa do Minas, hein, Luísa? Lindo, maravilhoso. E o público levantou, não é? Para aplaudir essa jogada do Minas Tênis Clube. Minas 4, Atlético 4. É o vôlei tomando conta da cidade. Tá aí o Antônio Sérgio, o Cacau, o Helder e o Pelé. Agora sim, o Atlético retoma a vantagem. 4 para o Minas, 4 para o Atlético. Ô, Luiz, a tendência do vôlei é no passar do tempo, o jogador cansando, os pontos saem mais rapidamente? Devido a erros, né, que normalmente no começo da partida não ocorre, né? Eu não sei, eu acho que acontece muito com o vôlei feminino, deve acontecer com o masculino também. Vai chegando, assim, né, 1, 2 horas de partida, a concentração vai caindo um pouco. E a tendência é de cair, né, o nível do jogo. Os jogadores já estão cansando. Você vê que, apesar, né, de estar um jogo ainda bom, mas os jogadores já estão cansando. O Pelé já não está cortando com tanta força. A equipe do Minas também já está menos ágil e tal. Então a tendência, eu acho normal, é essa mesmo, né? Apesar de que com um bom preparo físico, né, posso superar isso. Eu acho que é normal, mas pode superar também, né? Não pode aceitar também o cansaço da maneira que vem. Tem que superar ele também. Bom, e o Atlético consegue o 5º ponto. Deu 2 toques ali. Deu 2 toques. O Atlético e o juiz entendeu assim e retoma a vantagem do Minas. Professor Rui Guimarães. A tendência, como a Luísa falou, realmente, quanto mais vai passando o tempo, o desgaste é maior, o cansaço vem chegando e a precisão dos jogadores em qualquer esporte coletivo é cair o ritmo. Então isso fica evidenciado. Normalmente os primeiros sets são mais equilibrados. À medida que vai o jogo vai caminhando para o seu final, os erros vão sobressaindo em função de um desgaste, de uma condição física que vai minimizando. Isso é normal, mas o que pode ser até um paradoxo agora, que no terceiro set, aonde deveria dar uma elasticidade de marcador, no próprio placar, está tendo um equilíbrio. Então por isso a gente espera que esse talvez seja tecnicamente o melhor set. Bom, tá aí o Alberto no saque para o Minas. Cacau, Helder, a tentativa de Zé Eduardo e retoma a vantagem para o Atlético, que está vencendo até aqui por 5-4 o Minas Tênis Clube. E agora o Cacau no saque. Tá aí o Cebola. Perfeita participação do Henrique. O Aloysio não conseguiu segurar e o Minas retoma a vantagem. Ali, Luísa? O Henrique deu uma bolada no peito do jogador, ele reclamou e foi expulso de campo. Tá aí então, expulso o Aloysio do Atlético, hein? E em seu lugar entrou o Marcos. O Marcos, número 2 na equipe do Atlético, substituindo o Aloysio, que foi expulso da quadra. E o Eloy no saque para a equipe do Minas. Minas 5, Atlético também 5. E agora o Atlético retoma a vantagem. Tá aí o Zé Eduardo.
Bola de graça para o Minas. Bloqueio perfeito, mas é ponto para a equipe do Minas. O melhor, retoma apenas a vantagem, né, professor? Tá bom o jogo, né? Tá bom, como nós falamos, nós temos até agora 13 minutos de jogo, 5-5. E aquilo que eu falei antes, deve dar 30 ou 40 minutos de jogo. Bom, e o Marcos agora vai para o saque a favor da equipe do Atlético, que tem a vantagem. E o Atlético marca o 6º ponto. É o 6º ponto da equipe do Atlético, depois ali de 2 toques do jogador do Minas Tênis Clube. Novamente o Marcos para o saque. E o juiz deu aí novamente 2 toques na equipe do Atlético. O pessoal vai reclamar novamente, principalmente o Fernandão vai reclamar com o juiz, mas nada disso adianta. E Antônio Sérgio vai para o saque a favor do Minas Tênis Clube. Esporte é com a Bandeirantes. Equilibrou, né? De repente equilibrou. Aí o Antônio Sérgio no saque para o Minas Cacau. O Helder, levantamento para o Cacau. Ou melhor, para o Fernandão. E o Minas retoma a vantagem. E o juiz ali, né? Trocam ideias, né, Rui? Os dois juízes. Eu acho que até agora a arbitragem está boa, viu, Flávio? Você vê que foram disputados 2 sets, nós estamos no começo do 3º set. E as reclamações dos bancos foram mínimas. Uma vez por parte do Atlético, uma vez por parte do Minas. Isso prova a categoria da arbitragem. Agora estamos vendo o técnico do Atlético lá, reclamando com o juiz. Daqui de cima é difícil a gente saber exatamente o que é. Minas 5, Atlético 6. No primeiro set, o Atlético venceu por 16-14. No segundo set, o Minas venceu por 15-9. Estamos no 3º set aqui no ginásio do Minas, na Rua da Bahia. E está 6 para o Atlético, 5 para o Minas. E eu lembro a você que na partida preliminar, a equipe do Atlético venceu o Mackenzie por 3-2 no vôlei masculino, ou melhor, vôlei feminino adulto, né? Depois de 4 anos sem o torneio feminino adulto, hoje tivemos assim o início deste torneio promovido pela Federação Mineira de Vôlei aqui em Belo Horizonte. E também o torneio, o campeonato da cidade, consta ainda com a participação do Atlético, que joga na terça-feira aqui no ginásio do Minas contra o próprio Minas Tênis Clube, fazendo assim o clássico no vôlei feminino. Depois de muitas reclamações por parte do Atlético, vai agora novamente o Helder repor a bola em jogo. Ele tem o saque a seu favor e o Atlético tem a vantagem. Atlético 6, Minas 5. Recupera a vantagem o Minas depois da boa participação do Cebola. A essa altura, né, professor, até o público fica cansado, né? Já está adiantado da hora. E ainda há paralisações. Isso faz com que o público se disponha a sair mais cedo daqui. E a gente tenha o desagrado de ver o final do jogo com pouco público e já com muita vaia. Embora esteja um jogo equilibrado, 6-6, e tem tudo para ser um bom espetáculo, né? E o Minas consegue o 7º ponto. Minas 7, Atlético 6. E o Radamés Latari pede tempo ali. Esporte é com a Bandeirantes.
agora o Alexandre Calil, Rui, o diretor do Atlético, entrando na quadra reclamando do juiz, pedindo, e o juiz claro que não vai concordar com a presença dele ali. O Alexandre entrou e parece estar discutindo com o juiz. Ele disse que vai ficar. O juiz disse que não vai ficar. Mais uma paralisação. Bom, e o juiz então encerra o jogo. Aliás, encerra, não, dá por paralisado por enquanto a partida, até que o diretor do Atlético saia da quadra. E o Minas está vencendo por 7-6. Também ali a presença do diretor do Minas, não é? O meu amigo Saana. Agora ele parece, sai, que, né? parece que ele entrou para fazer uma afronta ao Alexandre. E agora o juiz pediu que ele saísse, ele saiu. Vamos ver se o Alexandre sai para a gente começar, voltar ao jogo. E ali agora também a participação do Elcio Nunan, presidente da Federação Mineira de Vôlei, conversando com o Alexandre Calil para, né, tentar com que o diretor do Atlético saia da quadra para que possa reiniciar o jogo Minas e Atlético. Tênis Clube. Bom, e aqui no ginásio do Minas parece que agora vai recomeçar a partida depois da entrada do presidente do Atlético, Elias Calil, retirando da quadra o seu filho Alexandre Calil, né? E então vai recomeçar depois de uma falha tremenda e a briga aí, hein? A briga feia aqui no ginásio do Minas. Começou o pau feio no ginásio do Minas. Uma briga incrível aqui no ginásio do Minas Tênis Clube. Com participação dos jogadores, teve ali a participação da polícia. Gente, no esporte especializado, né, um esporte bonito como o vôlei, acontecer coisas como estas, né, é simplesmente lamentável. É lamentável o que está acontecendo aqui no ginásio do Minas Tênis Clube, na Rua da Bahia. E a gente apenas acompanha de perto. E você, telespectador da Rede Bandeirantes, vê aí também, nesta imagem exclusiva, né, desse videotape que estamos mostrando aí para você, a briga, uma coisa horrível. E o jogo está paralisado. 7 para o Minas, 6 para o Atlético. E o presidente Elias Calil entrou na quadra, retirou seu filho, e o jogo ia recomeçar quando começou aqui um quebra-pau no ginásio do Minas Tênis Clube. Esporte é com a Bandeirantes. Minas 8, Atlético 8. E o Eloy no saque. Oito a 8. Minas e Atlético aqui no ginásio do Minas. E agora retoma a vantagem do Atlético. Oito a 8. Terceiro set. E já aconteceu de tudo aqui hoje, né? Muita briga, muita pancadaria e, acima de tudo, um bom vôlei. E o Cebola agora dá ali uma tremenda cortada, recuperando a vantagem para a equipe do Minas. Lembrando a você que no primeiro jogo da noite, o Atlético venceu o Mackenzie no vôlei feminino por 3 sets a 2. Aí. Bom, o Fernandão deu uma cortada violenta e o juiz interpretou 2 toques do jogador número 8, Elberto, da equipe do Minas. E o Atlético recupera a vantagem com o Marcos no saque. Bola fora. Saque para o Minas Tênis Clube. Me parece que o presidente Elias Calil acabou saindo daqui da quadra, hein?
Ele chegou, acho que para tirar o Alexandre do banco. E eu daqui não tô vendo mais os dois, não. Parece que se retiraram da quadra. Que é lamentável. Estou vendo sim. Agora estou localizando o presidente do Atlético, Elias Calil. Está sentado lá no meio do torcedor. Ah, tô vendo também. Está lá. O presidente do Atlético continua aqui no ginásio do Minas Tênis Clube. E o Atlético tem 8. O Minas tem 8 na vantagem do Atlético. E agora o Atlético faz o 9º ponto. Atlético 9, Minas 8 e o Carlos Feitosa pede tempo. Esporte é com a Bandeirantes. São 00:30 e o torcedor ainda continua gritando, hein? Normalmente o torcedor de esporte especializado, vôlei, basquete, ele sempre prestigia até o final. Porque normalmente aquele que vem aqui ao ginásio, ele realmente gosta muito. Às vezes até é praticante ou é pai de praticante. Então é um torcedor mais especializado. E ele não vai deixar de assistir até o final, porque é um jogo muito importante, um jogo que está tendo características de muito entusiasmo. Isso prende o torcedor. Muito embora a gente saiba que já são muito tarde e que a maioria tem afazeres amanhã. Mas vale a pena o esforço e o sacrifício de ficar até um pouco mais tarde. Bom, e o Atlético está vencendo por 9-8. E a gente também pode destacar aqui no ginásio do Minas a presença da Lava Galo e da Coração Alvinegro. Duas torcidas organizadas do Atlético que vieram ao ginásio do Minas para prestigiar o time do Atlético. Perfeita cortada do Eloy e o Minas empata o jogo. Minas 9, Atlético 9. Tá aí o Cebola. Participação agora do Fernandão. Perfeito, Fernandão. Perfeito. E o Minas agora cede a vantagem ao time do Atlético e Fernandão no saque para o time do Galo. O Eloy na rede e o Atlético marca o 10º ponto. Atlético 10, Minas 9 e retorna agora a quadra o Antônio Sérgio e sai o Urbano. E no saque para o Atlético, Fernandão. E o ponto para o Atlético. É o 11º ponto para o Atlético. A boa participação ali agora do Pelé. E o Atlético faz o 12º ponto. E o Feitosa pede tempo. Foi um tempo providencial do Feitosa. 11-9, o Atlético crescendo de produção. Com a recepção melhor do time do Atlético agora. Houve um desequilíbrio um pouquinho da equipe do Minas. Na recepção pelo Henrique. E o Feitosa naturalmente vai orientar os jogadores para que tenham mais tranquilidade. Para que possa endurecer esse set. Bom, esporte é com a Bandeirantes. Bom, aí agora a participação do Alberto, bom bloqueio do Atlético, mas a bola veio para fora. 11 para o Atlético, 9 para o Minas e o Mário Marcos no saque a favor da equipe do Minas. O Helder. O Pelé não conseguiu o Mário Marcos devolver a bola para o campo do Atlético e assim o Atlético retoma a vantagem. E agora o Pelé no saque. Perfeita a participação do Roberto. Aí fazendo um bloqueio ao saque. Essa jogada é bastante nova no vôlei. E o Alberto agora vai para o saque a favor da equipe do Minas Tênis Clube. 11 para o Atlético, 9 para o Minas. Alberto vai para o saque. Aí o Cacau.
O Helder fazendo um levantamento. E boa agora a participação do Marcos também, retomando a vantagem para o Minas. Um jogo bastante demorado, né? Até agora nós temos 34 minutos e ainda bastante indefinido. 34 que eu falo é contando com a paralisação. Com a paralisação. É o 12º ponto do Atlético, Rui. Atlético 12, Minas 9. Está crescendo o Atlético. Se continuar nesse ritmo, deve fechar o set como ganhador. Porque tem tido menos erros da equipe do Minas. Talvez por ser muito jovem e tenha tido até uma certa influência. Você viu esse lance? Agora caracterizou um desentrosamento no Atlético que eu falei anteriormente. Às vezes vão 2 jogadores numa bola só, ou às vezes não vai nenhum. Isso é falta de entrosamento. Principalmente o Fernandão, que teve muito tempo na seleção brasileira e está um pouco fora de conjunto com o Atlético. E aí, né? O Zé Eduardo retomando a vantagem. E agora vai entrar no Atlético o Zé Roberto. E vai sair o Zé Eduardo. Atlético 9 Minas. E agora chegou bem ali o Henrique e deu uma cortada no meio da quadra, retomando a vantagem para o time do Minas. E ele mesmo vai para o saque. Aí o Cacau, o Helder. Bom bloqueio do Minas. Tá aí o Henrique fazendo um levantamento. Bola fora. Mas pegou no bloqueio do Atlético. Então, ponto para o Minas. É o 10º ponto do Minas. Minas 10, Atlético 12. Tá aí o Cacau. Helder fez o levantamento para o Fernandão. Boa defesa do Minas. Tá aí novamente o Atlético. Cacau. Fernandão para fora. É o 11º ponto do Minas Tênis Clube. Atlético 12, Minas 11. E novamente Henrique no saque. Novamente o Helder para o Pelé. Boa defesa do Minas. Agora deu de graça para o Atlético. Helder, Pelé. Perfeito, Pelé. Perfeito, Pelé. Ali no canto da quadra. A tentativa dos jogadores do Minas não deu em nada. O Atlético tem através de Zé Roberto, ou melhor, de Marcos, o saque. Ô Luiz, esse set está mais favorável a quem para você? Bom, pelo placar tá pelo Atlético, mas eu acho que tá um jogo tá equilibrado para os dois times. Bom, tem o Atlético, fez a tentativa, o Minas conseguiu, bola fora. É o 13º ponto do Atlético. E vai entrar na quadra agora o número 9, Renato, e sai número 12, Cebola, no Minas. Atlético 13, Minas 11. Professor Rui Guimarães. Um dos fatores que está contribuindo para essa derrota do Minas é o Mário Marcos, que está um pouco desequilibrado. Ele é um cara que dá o equilíbrio. Emocionalmente ele não está bem. Eu já vi daqui ele reclamar 3 ou 4 vezes, assintosamente, contra seus próprios companheiros. Então isso tem contribuído para que o Atlético passe à frente do marcador e que feche esse terceiro set com o ganhador. Bom, e o Minas consegue o 12º ponto. Atlético 13, Minas 12. E novamente Antônio Sérgio no saque a favor do Minas Tênis Clube. O Pelé. Bom bloqueio do Minas. Pode empatar aí. Deu muito atrás, né? Muito atrás. Agora o Helder fez para o Pelé. Perfeita a defesa do Minas. Boa participação do Minas. Excelente jogada do Minas até aqui. Mas passou por fora ali, né? Da anteninha, não é, Rui? Passou por fora da antena e a vantagem está certa, o outro lado. Tentativa do Minas. Perfeito bloqueio. Pode fechar aí o Atlético 7, hein? Para o Pelé. Fechou o Atlético. Ponto do Atlético. É o 15º ponto do Atlético. Atlético 15, Minas 12.
Esporte é com a Bandeirantes. Tênis Clube por 15 aqui no ginásio do Minas Tênis Clube. Professor Guimarães, analisa pra gente aí o terceiro set quando o Atlético venceu o Minas Tênis Clube por 15-12. Bom, a gente esperava que houvesse até um desequilíbrio da parte do Atlético depois que houve a briga. Mas houve justamente o contrário. E um fator importante que houve no Atlético foi o número 2, Marcos, a entrada dele no lugar do Aloysio. Parece que cresceu o ritmo do jogo e deu muito mais volume ao Atlético. E agora o Atlético mais tranquilo, vencedor no placar até agora, eu acho que tem tudo para ganhar o terceiro set pela sua experiência e sua maturidade. Vamos esperar para ver. Luísa, falando pra gente aqui, como é que você viu o terceiro set? Bom, foi um set que exigiu mais a condição técnica, né, do que o próprio vigor físico de cada jogador, justamente devido ao cansaço, né. Foi um jogo bom, apesar das catimbadas que teve. Bom, até aqui 0-0 e agora o Atlético tem a vantagem. Primeiro set, Atlético 16, Minas 14. No segundo, Minas 15, Atlético 9. Terceiro, Atlético 15, Minas 12. Portanto, até aqui, Minas 1, Atlético 2. E o Minas retoma a vantagem. Eu lembro a você que no primeiro jogo da noite, o Atlético venceu o Mackenzie por 3-2. Na abertura do campeonato feminino da cidade. E aí, a boa participação do Pelé, né, Rui? Pelé continua desequilibrando, né, Flávio? Impressionante a forma técnica que o Pelé ostenta no momento, tanto físico como técnico. E o seu índice de aproveitamento é excepcional. Talvez tenha sido 2 ou 3 vezes até agora no jogo, tanto no bloqueio como no ataque. Zero a 0 e a vantagem é do Minas. Perfeito. O número 2, Marcos, para a equipe do Minas Tênis Clube. Recupera a vantagem o time da Rua da Bahia. Foi uma grande troca que o técnico do Atlético fez para o Marcos agora no lugar do Aloysio. Saiu-se muito bem no segundo set, tem saído muito bem até agora no quarto set. Bom, tem o Atlético agora a chance na rede, o Pelé, e a vantagem retorna ao Minas Tênis Clube. Marcou o tempo aí, Rui. Em 2 minutos, 0-0. E o público cada vez menor aqui no Minas Tênis Clube. Mas é uma tendência normal, né? Tá aí agora um bom ponto disputado, hein? Boa defesa do Minas. Mário Marcos faz um levantamento. Bloqueio perfeito do Atlético. Novo levantamento para o time do Minas. De graça para o time do Atlético. Feito o levantamento para o Fernandão. Bola de graça para o Minas. Mário Marcos. Levantamento para o Cebola. Defesa do Atlético, mais para fora. E o Minas faz aí, né? O seu primeiro ponto. Minas 1, Atlético 0. E o jogador já um pouco cansado na quadra, né, Luísa? Parece que sim. Cansados, né, Rui? Você que é o papa da preparação física, qual a nota que você daria para os dois times a essa altura, quando nós já estamos com quase 2 horas de jogo? Até o terceiro set o rendimento físico foi excelente. Agora a tendência, como eu disse, é desgastante, porque primeiro pela importância do jogo. O jogo está indeciso ainda. E isso faz com que o jogador se desgaste mais. E se desgastando mais, a sua precisão, às vezes no passe e até mesmo na cortada, ela diminui. O que nós temos visto agora. Por isso esse equilíbrio, e levamos até agora quase 4 minutos para só ter feito um ponto. E a vantagem agora pertence ao Minas Tênis Clube. E para o saque vai Antônio Sérgio. Minas 1, Atlético 0. Quarto set desta partida que decide o primeiro turno do campeonato de Belo Horizonte. Eu lembro a você que o Atlético é tricampeão de Belo Horizonte. Aí feito o levantamento para o Pelé.
Tentativa de corte e o Minas faz o segundo ponto. É o segundo ponto do Minas. Minas 2, Atlético 0. Esporte é com a Bandeirantes. E o Antônio Sérgio no saque para o Minas. Tá aí o Cacau. Boa defesa do Minas. Ponto do Minas. É o terceiro e quem fez foi o Cebola, numa cortada excepcional. Minas 3, Atlético 0, é o quarto set. Novamente Antônio Sérgio aí no saque. E agora na rede a bola aí e portanto o Atlético retoma a vantagem com Hélder no saque. Carregada no Atlético e o Atlético, ou melhor, carregada do Minas, o Atlético faz o primeiro ponto. Minas 3, Atlético 1. Novamente Hélder no saque. Bom bloqueio do Atlético. Vai ser feita nova tentativa do Minas e desta vez deu certo, porque na cortada de Alberto a bola pegou no bloqueio do Atlético, saiu para fora. É vantagem para o Minas. Para o Cacau, perfeito o bloqueio do Atlético, do Minas, perfeito o bloqueio ali de Mário Marcos e de Alberto, e o Minas marca o quarto ponto. Cacau, vai ser feito o levantamento, Pelé, perfeito Pelé. Vantagem para o Atlético. Aí o Fernandão. Antônio Sérgio retornou para o Minas, bobeou o Minas e o Atlético faz o segundo ponto. 4 Minas, 2 Atlético, quarto set, ginásio do Minas Tênis Clube, Rua da Bahia. Fernandão, bola fora, deu de presente para o time do Minas, o Fernandão, que é jogador da seleção brasileira e do Atlético. Agora Mário Marcos tem aí o saque a favor do Minas. É o Atlético, feito o levantamento de Hélder, Pelé, perfeita a participação do Pelé. E o jogador Antônio Sérgio ali ficou meio nervoso, né, Rui? Acabou jogando a bola contra a quadra, numa violência incrível. O juiz pediu para que ele ficasse mais calmo. Isso é maléfico para a equipe do Minas. A tônica do jogo tem sido essa. O Minas começa muito bem, depois pela própria juventude dos seus próprios jogadores, eles se enervam. Isso estimula o time do Atlético para uma reação, o que pode acontecer agora. Bom, tá aí foi feita a tentativa por parte do Atlético, mas chegou ali o número 10 do Atlético, ou melhor, do Minas, né? O número 10 do Minas, Henrique, e conseguiu retomar a vantagem para o time da Rua da Bahia. Tá aí o Alberto. Perfeita a jogada do Cacau. É aquele toque sutil, né, Rui? Sutil. Que deixa o adversário completamente perdido. Sem pai, sem mãe, né? Cacau no saque. Perfeito. Novamente o Henrique retoma a vantagem para o Minas. Henrique evidencia uma grande impulsão, tanto ele quanto o Cebola. São jogadores até que não tem muita altura, mas tem uma impulsão muito privilegiada. E no bloqueio perfeito do Minas, o Antônio Sérgio e também o Henrique. Esporte é com a Bandeirantes. Bom, Luísa, 5-2 para o Minas. Parece que a tendência desse set está favorável ao time aqui do Minas. Se o Minas mantiver essa regularidade, acredito que ganhe, né? Que vença o set. O que melhorou no Minas para você a partir desse teu quarto set? Eu
acho que o Minas, desde o primeiro set, manteve o mesmo ritmo de jogo. E eu acho que quem decaiu foi o Atlético. Você vê que os jogadores já estão tendo maior dificuldade em passar pelo bloqueio, em armar a finta e tal. Eu acho que o Minas manteve um ritmo normal e o Atlético está decaindo um pouco. Bom, tá aí então a participação agora do Minas. E perfeita a participação do Cebola. O Atlético não conseguiu bloquear e o Minas retoma a vantagem. Tá aí o Henrique no saque para o time do Minas. Bobeou o Cacau ali completamente, hein, Rui? Essas jogadas no Atlético já tem acontecido desde o início, essa indecisão para ir na bola. Às vezes vai mais de um, às vezes não vai nenhum. E às vezes tem contribuído para alguns pontos do Minas. Quando vai se aproximando do final do set, o Atlético se equilibra mais e às vezes reage e até ganha o set. Bom, o Minas tem 6, o Atlético tem 2. O bloqueio ali, bom bloqueio do Minas, principalmente por parte do Antônio Sérgio, e o Minas retoma a vantagem. Tá aí o Pelé, novamente bloqueio perfeito do Minas. A bola chegou aí lá no torcedor, né? E agora o Helder no saque. Tira de lá. Até um perigo chegar até. Aí, Mário Marcos! Jogadinha joia! De graça a bola para o Minas. Perfeita a participação de Alberto. E o Minas aí faz o seu 7º ponto, hein? O Mário Marcos continua sendo um exímio levantador. E toda vez que ele põe a bola certinha, então consegue uma vantagem para o Minas. Perfeito o bloqueio do Atlético. Bloqueou bem ali agora o Fernandão. E é o próprio Fernandão para o saque. Esporte é com a Bandeirantes. Lá de trás agora o Cebola, numa boa cortada, retoma a vantagem para a equipe do Minas Tênis Clube. Eu lembro a você que no primeiro set o Atlético venceu 16-14. No segundo, Minas 15, Atlético 9. Terceiro, Atlético 15, Minas 12. Bola fora, né? Bola fora aí do Cacau. E agora para o saque, tá aí o Mário Marcos. Horrível a participação do Cacau. 8 para o Minas, 2 para o Atlético. Rui Guimarães. Duas jogadas infantis e infelizes do Cacau. Uma ele errou e agora ele tentou interceptar o saque do Mário Marcos, também foi infeliz. E não pode acontecer com um jogador de categoria igual o Cacau. Vamos ver se ele recupera. Bom, bola de graça aí para o Atlético, para o Minas. E é o ponto do Minas. Tentativa de bloqueio do Atlético, mas a bola veio para fora. É o 9º ponto da equipe do Minas. 9 para o Minas, 2 para o Atlético. E Esporte é com a Bandeirantes. Já abrir a taxa. Só podia abrir a taxa e ganhar. O Rui, 9-2 Minas, hein? Parece que tudo indica de que haverá aí um desempate para o quinto set. O primeiro set também correu da mesma forma. O Minas disparou e depois se desequilibrou e permitiu o empate, o Atlético e a vitória. Agora parece que o Minas tá mais rápido, tá errando menos. O Mário Marcos está realmente numa noite muito feliz, coordenando todas as investidas do Minas, tanto na defesa como no ataque. E está sendo o ponto de equilíbrio realmente do Minas, o Mário Marcos. Um jogador de extraordinária qualidade de levantador. E isso tem contribuído para a ascensão do Minas.
pessoal do Atlético reclamando ali agora. O que reclama o pessoal do Atlético, Luísa? Que o juiz optou que a bola bateu na vareta e o Atlético falou que não. Bom, e o Atlético aí reclama, mas nada vai adiantar, porque o Wilberto já vai repor a bola para o Minas. É o 10º ponto da equipe do Minas. Minas 10, Atlético 2. E novamente o Wilberto no saque. Ô Rui, parece cansado o time do Atlético, hein? O time do Atlético não tá bem nesse quarto set, realmente não tá bem. Eu já nem vou abordar a parte física mais, mas a parte técnica errando demais, lances realmente infantis, jogadores de categoria que não podem errar. Então o Minas, como é um time mais vibrante, um time muito mais jovem, não sei, tá levando mais a sério, tá encarando com mais importância o jogo. O jogo não está definido, o Atlético tem que se cuidar, porque se o Minas fechar esse set com a sua juventude, pode complicar para o Atlético e pode sair vencedor aqui. Bom, e o Minas faz o 11º ponto. Minas 11, Atlético 2. Tá ali o Eloy no saque. A participação do Pelé. Boa defesa do Minas. Mário Marcos levanta. Tá aí. Mais um ponto para o Minas. É o 12º ponto da equipe do Minas. 12 Minas, 2 Atlético. Quantos minutos de jogo, Rui? Tem 15 minutos e 45. Até aqui o set mais rápido, né? O set mais rápido. A ascensão do Minas foi muito grande. O Atlético se perdeu em muitos lances. Isso propiciou uma vantagem elástica ao Minas rapidamente. Bom, e no Atlético vai entrar agora o Zé Roberto e vai sair o Zé Eduardo. E o próprio Zé Roberto vai para o saque. Perfeito bloqueio do Atlético através de Helder. E o Atlético consegue aí mais um ponto, hein? É o 3º ponto do Atlético, enquanto o Minas tem 12. 12 Minas, 3 Atlético. Cebola, numa cortada e violenta, recupera a vantagem para o Minas. O Henrique no saque para a equipe da Rua da Bahia. Cacau, levantamento de Helder para o Fernandão. Perfeito bloqueio do Minas. Agora o levantamento de Mário Marcos. Perfeito bloqueio do Atlético e o Atlético recupera a vantagem. Vai aí o Marcos para o saque. O Alberto, Mário Marcos, levantamento para o Antônio Sérgio e o Minas recupera a vantagem. Antônio Sérgio no saque. E recupera a vantagem o Atlético. Helder. Perfeito, Alberto. Perfeito, Alberto. E o Minas recupera a vantagem. 12 Minas, 3 Atlético. Primeiro set, 16-14 Minas. Atlético, aliás. Segundo, 9-15 Minas. Terceiro, 15-12 Atlético. Essa altura já todo mundo cansado, né, Rui? Caiu o nível técnico do jogo, caiu. Houve problemas, paralisação, custou a começar o jogo, o desgaste foi muito grande, o equilíbrio foi enorme nos sets anteriores. E é evidente que desgastou os jogadores. O nível caiu, o aproveitamento está sendo bem menor. E esperamos que se tiver o quinto set, que seja um jogo equilibrado, tudo ou nada.
Atlético recupera a vantagem. 12 para o Minas, 3 para o Atlético. Tá com sono já também, né, Luísa? Tô cansado. É, todo mundo cansado aqui no ginásio do Minas. Uma sucessão de jogadas ali reclamadas pelo torcedor. E o Atlético consegue o... É ponto do Atlético, né? É o ponto do Atlético. 4 Atlético, 12 Minas. Esporte é com a Bandeirantes. Aí o Pelé no saque para a equipe do Minas Tênis Clube. É o ponto do Atlético. É o ponto do Atlético, é o 5º ponto do Atlético. E novamente o Pelé vai sacar para o Atlético. Vai dar o saque para o Atlético. E veio de trás ali o Cebola. Consegue recuperar a vantagem para o time do Minas. Bola fora. Bola fora é o 13º ponto do Minas. 13 Minas, 5 Atlético e novamente o Elberto no saque. Levantado para o Cacau. 4 toques. Tá aí. E o 14º ponto do Minas. Pode fechar o 7 a equipe do Minas Tênis Clube. Minas 14, Atlético 5. Ponto, fechou o Minas. Uma bobeira tremenda do time do Atlético. Fechou o 7, o time do Minas 15 para o Minas. Fechando aí esta importante vitória para o Minas. Fechando o 7 aí a favor do time da Roda Bahia. Esporte é com a Bandeirantes. Nós vamos para o último set aqui no ginásio do Minas, na Roda Bahia. 2 para o Minas, 2 para o Atlético. Primeiro set, Atlético 15, 16-14. Segundo, Minas 15-9. Terceiro, Atlético 15-12. E no quarto, Minas 15-5. E agora a gente já entra aí no último set, o Atlético já vencendo por 1-0. O professor Rui Guimarães, fala pra gente a respeito do quarto set. A superioridade do Minas foi flagrante, não teve dúvida nenhuma. E os sets que o Minas ganhou, ele fez uma margem de pontos muito maior do que o Atlético naqueles que ele ganhou. Agora vamos partir para o final. O Atlético saiu muito bem com 2-0 agora. E como é o set decisivo, a equipe do Atlético é mais experiente. Talvez isso seja um handicap favorável à equipe do Atlético. Muito embora a gente saiba, a equipe do Minas é uma equipe lutadora, que é uma escola de voleibol aqui no Minas, é onde eles não se entregam. Mas mesmo assim, a tendência é para um set equilibradíssimo e com muita emoção no final. Bom, aí a perfeita participação do Atlético. Novamente o bloqueio bom do Minas. Aí a do Pelé. E tocou no bloqueio. Retoma a vantagem do Atlético. Luísa, como é que você viu o quarto set? Foi fácil pro Minas, né? O Atlético não ofereceu tanta resistência. E o Minas, apesar do Atlético não ter jogado bem, o Minas jogou bem. Explorando os pontos fracos do Atlético. Bom, e esse último agora, Luísa? Da Minas ou do Atlético? Não sei, só no final que eu vou saber. Mas tá difícil, né? Vai ser difícil, como todos os sets foram difíceis. Ruim a tendência desse último set.
que deve prevalecer a maior experiência do Atlético. Já feito a grandes jornadas, jogadores de nível internacional. E esperamos que o Atlético saia com a vitória, para que a gente comece a semana vitoriosa e possa coroar domingo contra o Cruzeiro. Bom, e tempo aí agora pedido pelo técnico do Minas. Esporte é com a Bandeirantes. Bom, o Atlético está na frente. Atlético 3, Minas 0. É o quinto e último set. Eu lembro a você que no primeiro set, Atlético 16-14. No segundo, Minas 15-9. Terceiro, Atlético 15-12. E no quarto, Minas 15-5. E agora, Atlético 3, Minas 0. A vantagem do Minas. Para o saque aí, o número 10, Henrique. Vai o Atlético, levantamento do Helder. E vamos ver o que deu. Deu vantagem ao Atlético. Uma tentativa do Zé Eduardo, prevaleceu para o Atlético a indicação do juiz. Levantamento de Mário Marcos. A boa participação do Cebola, bola fora, ponto Atlético. É o quarto ponto a favor do Atlético. Zé Eduardo no saque. Bloqueio perfeito do Atlético. Tá aí agora o levantamento dos jogadores do Minas. Retomou o Atlético. Ponto Atlético. Ponto Atlético. Boa participação agora do Marcos, número 2. 5 Atlético, 0 Minas. E o Zé Eduardo no saque. Bloqueio do Minas. O melhor bloqueio do Atlético. Bola fora. 5 Atlético, 0 Minas. E o Urbano volta à quadra e sai o número 2, Antônio Sérgio. O detalhe é, Flávio, que o Urbano que vai sacar agora tem somente 15 anos de idade. Bola fora. Ou melhor, deu bola dentro, né? Deu bola a favor do Atlético. E novamente Marcos no saque. Bola na rede. Vantagem Minas. 5 Atlético, 0 Minas. Último set. Aí o Marcos. Helder, levantamento para o Fernandão. Bloqueio perfeito do Minas. E o Minas faz aí o seu ponto. 5 Atlético, 1 Minas. Boa participação do Fernandão agora. Pegou no bloqueio do Minas, mas a bola foi para fora. Rui Guimarães. Se trabalhar no alto com o Fernandão, essa bola muito mais alta, a possibilidade de aproveitamento é muito melhor. O atleta tem que explorar essa jogada com o Fernandão e a jogada para trás para o Pelé. Aí sim o Atlético vai conseguir fazer os pontos. E agora o Cebola consegue retomar a vantagem com o Mário Marcos no saque para o Minas. Bloqueio perfeito ali do Minas. E o Minas consegue o segundo ponto. Atlético 5, Minas 2. Aí o levantamento feito para o Cacau. Retoma a vantagem do Atlético. Perfeita participação do Cacau. Quando a bola é dada para o Helder em boas condições e ele tem condições de levantar, aí sim é o ponto. O que aconteceu no set que o Atlético perdeu é que a segunda bola para o Helder, para que ele fizesse o levantamento, não foram boas. Então contribuiu para um insucesso do Atlético. Agora não. Começou o quinto set muito bem. Trabalhando muito bem a bola no alto Fernandão, atrás o Pelé. E isso pode dar condições ao Atlético de sair vencedor.
Perfeita a participação do Cacau. 2 vezes seguidas e 2 pontos a mais para o Atlético. Agora o Atlético tem 7, o Minas tem 2. Bola de graça para o Minas. Pelé. Perfeita a participação do Pelé. 8º ponto do Minas e pede tempo agora. Ou melhor, agora a mudança, né? É normal. Quando é o último set, quando chega no 8º ponto, a troca de lado normalmente. Esporte é com a Bandeirantes. Nós viramos o 5º set com exatamente 7 minutos. Então até agora foi o índice mais rápido que teve em termos de ponto. E você acredita no cansaço do pessoal do Atlético, do pessoal do Minas, aliás? Eu acredito no cansaço dos dois. Agora, como o Minas está sentindo mais, na sua opinião? Está sentindo mais não só o cansaço, mas pela falta de experiência da sua equipe. Muito embora seja uma equipe muito bem treinada pelo Feitosa, muito bem orientada, mas você viu que o Atlético deu uma importância muito grande a esse set e tomou a coisa como uma coisa definitiva, decisiva. Então até agora tem tido bons resultados. Bom, deu 2 toques ali do Elberto e o Atlético retoma a vantagem. 8 Atlético, 3 Minas. Luísa, você acredita no cansaço das duas equipes nessa altura? O Minas está mais cansado, o Atlético está mais cansado? Eu acho que o que o Rui falou tem a ver, nessa hora de decisão pesa mais, o time que tem mais experiência leva uma maior vantagem, né? Já que os dois times estão em igual condição de preparação física. Bom, e o Atlético consegue o 9º ponto. E Feitosa pede tempo. Esporte é com a Bandeirantes. Pode falar, professor? Como todo esporte coletivo, uma malícia e uma pitada de experiência é sempre importante. E após a feitura do 8º ponto, aliás do 9º ponto, o Fernandão atravessou a quadra e foi conversar com os jogadores do Minas. Daqui de cima deu-se a impressão... A câimbra ali, Rui. A câimbra já recuperada, talvez seja até uma jogada também do Atlético, a gente não sabe. Mas voltando ao caso do Fernandão, ele foi lá, conversou, deu um tapinha num, um tapinha no outro. Isso naturalmente para irritar os jogadores do Minas. É uma jogada de um jogador experiente, jogador de Pan-Americano, e que também leva-se em conta isso muito. É um pouco do extra, né? Mas também é válido em todo esporte. Bom, e agora a vantagem é a favor do Minas Tênis Clube. 9 para o Atlético, 3 para o Minas. Estamos aí no último set. No primeiro, Atlético 16-14. No segundo, 15-9 para o Minas. No terceiro, 15-12 Atlético. E no quarto, 15-5 Minas Tênis Clube. E o 4º ponto do Minas. Minas 4, Atlético 9. E vai para o saque, Eloy. Bloqueio perfeito. E agora... bloqueio perfeito, mas pena que a bola saiu para fora e a vantagem retoma o Atlético. O Atlético continua não dando a primeira bola para o levantador boa. Novamente agora. Então isso dificulta as chances do Atlético. Então é importante que um time de categoria faça essa segunda bola para o Helder em condições de bom levantamento. Bom, o Atlético tem 10, o Minas tem 4 e agora a vantagem volta para a equipe do Minas Tênis Clube e Henrique no saque. Tentativa de bloqueio do Atlético, a bola veio para fora
o Atlético recupera a vantagem. Dois detalhes, Flávio. A gente evidencia aqui agora, enquanto o Radamés pede um tempo, faz uma troca. Dois detalhes. O Atlético provou nesse jogo, está provando até agora, que é um time de mais força e mais ataque, enquanto que o Minas é mais rápido e mais velocidade e jogadas mais treinadas, jogo mais fintado. No quinto set não tem dado certo. E eu tô vendo agora o Mário Marcos muito irritado com seus próprios companheiros. E como eu disse já anteriormente, é um jogador que tem que ter um equilíbrio muito grande. Além de ser um exímio levantador, um exímio jogador, é um excelente comandante também de seus próprios companheiros. A partir do momento que o Mário Marcos começa a orientar e começa a colocar em prática o seu melhor voleibol, o Minas cresce junto com ele. E o Atlético, mais uma vez, é muita força. E deve prevalecer essa força no quinto set. Bom, tá aí a tentativa do Atlético e conseguiu a boa participação do Helder e pegou aí desprevenida, né? A retaguarda do Minas Tênis Clube. O Atlético retoma a vantagem. No saque o Marcos. Perde ganha ali, a bola para o Helder. Bloqueio do Atlético, perfeito. Tentativa agora do Minas. O Elberto, perfeita a participação do Elberto e o Minas retoma a vantagem. O erro dessa jogada não foi no levantamento do Fernandão, não devia ser para o Helder. O Helder não é batedor. Ele devia ter levantado para o Pelé, que estava também em condições. Como o Helder não é batedor, propiciou o Minas a reposição da vantagem, o que perdeu agora. Bom, no primeiro set, Atlético 16-14. No segundo, Minas 15-9. Terceiro, Atlético 15-12. Quarto, Minas 15-5. Este é o último set e o Atlético está vencendo por 10-5. E é ponto para o Atlético. É ponto para o Atlético. É o 11º ponto do Atlético. Atlético 11, Minas 5. E o Helder vai para o saque na equipe do Atlético. Boa defesa do Atlético. Bola veio de graça para o Minas. Bola fora. É o 12º ponto da equipe do Atlético. Facilitou muito para o Atlético Minas até aqui, hein, Luísa? Tá difícil mesmo recuperar essa vantagem que o Atlético pôs. Bom, duas mexidas no Minas. Número 9, Renato, sai Mário Marcos. Número 11, Benjamin, sai o Cebola. Eu não sei por que motivo o Feitosa tirou o Mário Marcos. É evidente que deve ter seus motivos. É um grande técnico. Mas notava-se visivelmente a irritação do Mário Marcos. Talvez para que se acalme um pouco e volte para ver se recupera a equipe do Minas. 12-5 Atlético. Ele tocou na rede ali o Pelé, hein? Vai o Renato para o saque. A favor do Minas Tênis Clube. Levantamento do Helder para o Pelé. Perfeita a participação do Pelé. E o Atlético retoma a vantagem. 12 Atlético, 5 Minas. E volta à quadra o Zé Eduardo e sai o Zé Roberto. Agora no saque para o Atlético, Fernandão. Estamos aí já no finalzinho, praticamente, de Atlético e Minas. 12 Atlético, 5 Minas. Bola fora, deu juiz. E o Atlético faz o 13º ponto. 13º ponto a favor do Atlético. Reclama o pessoal do Minas, mas o Fernandão no saque. Tá aí o retomada do Minas. E deu bola dentro ali. A bola foi fora, mas o juiz deu que o pessoal do Atlético tocou na rede. E a vantagem a favor do Minas. 13 Atlético, 5 Minas. Estamos já no finalzinho aqui no ginásio do Minas. Alberto no saque. Aí Fernandão, Helder, Pelé. Boa retomada do Minas. E é ponto para a equipe do Minas. 13 Atlético, 6 Minas Tênis Clube. Alberto no saque. Tá aí
Aí levantamento de Helder. E o 7º ponto do Minas. 13 Atlético, 7 Minas. Esporte é com a Bandeirantes. Professor, estamos aí já, né? 13 Atlético, 7 Minas. O tempo foi bem pedido pelo Radamés agora. E por ironia, nesse quinto set, que normalmente deveria ter um equilíbrio maior, naturalmente teria maior tempo de jogo. Nós estamos com 17 minutos e 30 segundos. E praticamente estamos a 2 pontos do final. Tá aí o Alberto, fez o levantamento para o Minas. E uma boa cortada do Cacau. E o Atlético retoma a vantagem. Finalzinho de jogo no ginásio do Minas Tênis Clube. 13 para o Atlético, 7 para o Minas e o Pelé no saque. Tá aí o Alberto. Perfeito o bloqueio do Atlético. É o 14º ponto do Atlético. Finalzinho de jogo. E o Pelé no saque. Pode fechar o set aí o Atlético e também ganhar a partida aqui no ginásio do Minas. Pelé no saque. 14 Atlético, 7 Minas. O Alberto. Fechou o Atlético. Vitória do Atlético aqui no ginásio do Minas Tênis Clube. 15 Atlético, 7 Minas. Professor Rui Guimarães, as suas considerações finais. Prevaleceu a maior experiência de categoria do Atlético. Muito embora o Minas tenha valorizado muito essa vitória. 3-2, espelhou bem o nível técnico do voleibol mineiro na atualidade. Esperamos que continue assim, com partidas equilibradas e mostrando ao público essa emoção muito grande. Muito obrigado, Flávio. Luiz, obrigado pela sua participação e as suas considerações a respeito dessa vitória do Atlético. Eu que agradeço e peço desculpa se fui incoerente em alguma coisa. Bom, gente, esporte é com a Bandeirantes.